Companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura do profeta Isaías hoje é muito direta, né? Nós estamos fazendo 3 coisas importantes na quaresma. Aliás, imprescindíveis, mais que importante. Oração, que a gente explicou, para ter a intimidade, a graça de Deus. Penitência, para dominar o corpo, e a caridade, para se doar. Então você usa a graça de Deus, domina a si mesmo e se doa. Ninguém se doa se não dominar a si mesmo. Ou seja, se for livre, o domínio de si chama-se liberdade. Liberdade não é fazer o que quer. Fazer o que quer te vicia. Se você não bota freio no seu corpo, você se torna viciado. Quem é viciado não ama, não consegue amar. Então essa é certo? Agora, só tem sentido se nós fizermos isso para chegarmos à caridade. Não adianta nada você fazer para... Não adianta nada, seria muito forte. Mas é muito menos eficaz se você faz para algo que você quer de benefício próprio. Você vai fazer o jejum, como tem muita gente que faz seu jejum da quaresma, o rosário do Frei Gilson, porque quer trocar de carro, ou quer reformar a casa, ou porque quer uma casa própria, e assim por diante. Quer que o filho passe no vestibular? Que mais? Só eu quero para mim, eu quero para mim. Os frutos de santidade aí são muito pequenos. E qual que é o risco? Quando você faz um jejum que não é para caridade, para se tornar uma pessoa melhor, que ama mais, que pensa mais no outro, que ajuda a igreja. Acontece o que está sendo denunciado em Isaías. Hipocrisia. Então vamos lá. Grita forte sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo. Eu tenho denunciado alguns crimes, muito, né? Muita gente assustada. Não é crime que eu inventei, não. É crime por ser crime mesmo, né? E denuncia os pecados da casa de Jacó. Buscam-me a cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica justiça e não abandonou a lei. Exigem de mim, ó Deus falando, julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Mas por que Deus não está feliz mesmo assim? Por que não regozijaste quando jejuávamos? É porque no dia do jejum tratais de negócios e oprimis os empregados. Quantas e quantas pessoas, por mais que venham à igreja, faz o jejumzinho, não bebe na quaresma, está muito mais preocupado com os negócios financeiros e explorando, maltratando os funcionários, tratando mal, como se fossem objetos para adquirirem mais bens, não pagando na hora certa ou correto, humilhando com palavras, né? Quantos e quantos? Quando eu falo assim, muitos patrões vêm falar comigo também que tem muitos funcionários hoje, tão complicado, né? Então vamos olhar o outro lado também. Você que trabalha de funcionário, que fica maltratando os outros, seus colegas de trabalho, não trabalha como deveria, deixa o tempo passar e não faz
um esforço no seu trabalho, fofoca lá dentro, maltrata os outros, fala mal do seu patrão, também tem os dois lados. O que adianta você fazer o jejum se você não quer mudar? Você vai continuar oprimindo os funcionários ou continuar sendo funcionário ruim? Você tem que decidir, eu quero ser um patrão melhor. Eu quero ser um funcionário melhor. O meu jejum, eu tenho que ser um padre melhor. Eu, daqui um ano, eu tenho que melhorar. Né? Eu acho que já melhorei, porque eu estou na fase mais estressante, que é morar em kitnet, vai para lá e para cá, mudança de paróquia, mudança de diocese. Mas eu tenho que me controlar, mais e mais. Daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, eu tenho que ser melhor do que hoje. O maior mal espiritual é a síndrome de Gabriela, né? Quem já viu a novela Gabriela? Hoje é para ver novela mais não, viu? Mas naquela época ainda assistia, não era? Qual que é a música mais famosa da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu nasci assim e vou morrer assim. Tomara que morra logo. Porque é uma tranqueira no mundo. Você é a maior tranqueira que pode existir. Uma pessoa que fala um negócio desse tem que ir para o beleléu logo. Porque está fechado a graça. E o ser humano sem a graça é galho seco. Pronto para ser queimado. Não serve para nada. Nada, 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 nada. Nós temos que querer melhorar, sim. Daqui 5 anos eu tenho que ser um padre muito melhor que hoje. Daqui 10 anos, né? Daqui 15 anos, eu tenho que melhorar. Melhorar o meu trato, diminuir a fofoca, diminuir a maledicência, dominar a minha ira, ser mais caridoso, preocupar menos comigo. A graça tem que agir em mim todos os dias para eu me tornar uma pessoa melhor. Senão, melhor morrer. Essa síndrome de Gabriela é um câncer na vida espiritual, né? Câncer. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios, brigas, fofocas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Se você tem mágoa de alguém, o jejum é para você pedir o dom do perdão. Se você não consegue, eu já vi pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, adolescência, conseguirem perdoar. E depois que perdoam, conseguem viver uma vida normal. Até lá, não consegue ser boa esposa, nem boa mãe. Enquanto não perdoa. Então, se a pessoa que sofreu abuso sexual consegue perdoar, por que você não consegue perdoar quem te humilhou, falou mal de você, ou sei lá o que mais, né? Nem se compara. Eu testemunhei vários perdões de abusadores. E mudanças de vida radical. Não é que a pessoa perdoa com a sua força, ela pede, me ajuda a perdoar, Senhor. Me dá o dom do perdão. O jejum serve para isso também, penitência, oração, né? Não façais jejum, se quereis que vossos pedidos sejam ouvidos no céu. Aí tem muita gente que fala, eu rezo e Deus não me ouve. Claro, você tem uma vida mais ou menos, você vem na igreja de vez em quando, faz até um jejumzinho, mas depois você continua sendo terrível. Você continua de mal com os outros, fofocando e assim por diante, né? Como é que Deus vai te ouvir? Acaso é esse jejum que aprecio? Trata-se de curvar a cabeça como junco e ao deitar-se sob saco e cinza? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, as injustiças, né? Os países agora com tantas pessoas presas injustamente. E não é questão de partido não, viu? Pessoa tapada que fica misturando política com injustiça mais grave que existe na face da terra. Pessoas, senhorinhas de oração, presas, porque estava só reivindicando alguma coisa, ou que escreve no batom. Isso é gravíssimo. 14 anos de prisão. Não é por questão política não, gente, é bom senso.
Isso é uma loucura que nós estamos vivendo. Injustiças. Por isso que tem que o povo rezar muito para esses demônios caírem dali, né? Quebrar as cadeias injustas. É o maior mal que existe. É um mal fora do normal, né? E se você pensa diferente, tem que converter. Você não está vendo nada de injustiça, algo sem processo, sem nada, né? Sem nem provas de nada. Aliás, sumiram as provas, né? É um nível de baixaria tão grande que o Brasil está vivendo um momento muito dramático. Precisa de rezar muito por esses benditos. Enfim, romper tudo. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, ajudar, caridade, né? Quando encontrares um nu, cobre-o, não despreze a tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa, né? À frente caminhará a tua justiça. Então, tudo que nós fazemos é para sermos pessoas caridosas, melhores, que ajuda a igreja e os pobres, que trabalha bem, que ajuda o seu companheiro de trabalho, patrão que trata bem, conversa, sei lá, dá o melhor que pode para os seus funcionários, né? De que adianta? E tem mais, quando você faz isso, a sua empresa vai ficar muito mais leve, porque os seus funcionários vão trabalhar por você porque te amam. Funcionário que é oprimido, né? É igual garçom. Briga com garçom para vocês verem. Eles metem um catarro no seu caldo. Sabia disso? Não? Com certeza. Se você brigou com... É brigão, fica humilhando garçom, você deve ter comido os catarros dos 30 já. E merece. Fazem coisas que você nem imagina. Continua brigando com o garçom para você ver, né? Claro que você pode chamar atenção para alguma coisa, se tiver um erro, até ser firme, mas para que humilhar, pisar, xingar? Às vezes o coitado não tem nem culpa, na maioria das vezes não tem, ele só vai entregar as coisas, né? De repente não está enrolando lá dentro, sei lá. Então, cuidado, cuidado, tenta se controlar, né? Tenta se controlar. Eu lembro uma vez que eu estava saindo de Goiânia, eu trabalhava como médico ainda. Estava saindo de Goiânia para atender os pacientes de manhã em Séries, que era 180 quilômetros de Goiânia. E eu tinha um carro a diesel. E o frentista pôs gasolina. E eu não podia nem ligar o carro lá, né? Tinha que trazer um... Tive que cancelar os passeios. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma ira fora do normal, né? Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu olhei para esse frentista, falei, Senhor, me ajuda, né? Aí foi buscar gente para tirar todo o combustível do carro. Deus deu a graça tão grande, porque eu vi o frentista desesperado, porque ia pagar a gasolina. E eu paguei a gasolina para ele ainda, além do diesel. Para ele não... Então, de uma ira enorme, não foi eu não, viu? Eu tinha xingado tudo. Mas a graça de Deus foi me levando, porque eu pedi, foi me levando a não só não brigar, como a pagar para ele não ter prejuízo, né? Então, tudo, quem é bom é a graça. A gente é uma desgraça. Todo mundo. Agora, se você reza, a graça pode te dar força, inclusive do perdão. E aqui no Evangelho, falando do jejum e o noivo. Deus prepara o amor esponsal, de esposo, o Antigo Testamento. O tempo inteiro, chama o povo de Israel de esposa. Até que o noivo, que é Jesus, que casou com a igreja, por isso que Adão sai costela, Eva sai da costela de Adão, assim como a igreja sai da costela de... Porque saiu sangue e água, eucaristia e batismo, igreja. Então Jesus casa com a igreja. O noivo, porque chegou na paixão, ele casou com a gente. A igreja é todo o povo. Bonito, né?
Então ninguém faz jejum com o noivo, mas quando o noivo for tirado, voltará ao jejum. Então, só para vocês entenderem o amor esponsal de Deus. O amor que foi preparado no Antigo Testamento e culminou no casamento de Jesus com a igreja, conosco. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade, fala com o esposo, Jesus, esposo da nossa alma. Já que nós somos homens, mulher pode falar meu esposo, né? Esposo espiritual. Nós, homens, fica feio. Então a gente fala esposo da minha alma. Jesus é o esposo da minha alma. Então que Nossa Senhora, a mãe do esposo, nos conduza cada vez mais à santidade. Assim seja. Amém.